Doutor, qual é o meu tipo de esquizofrenia? Eu fui diagnosticado ou diagnosticada com esquizofrenia e eu quero saber, doutor, qual é o meu tipo. Então, o vídeo de hoje é sobre algumas das diversas importâncias de você saber qual é o tipo da esquizofrenia que você tem. Existem pessoas que recebem um diagnóstico de esquizofrenia e ficam nisso. E às vezes o que eu vou dizer que é muito importante, o tratamento não está dando certo ou não está tendo a resposta esperada, poderia estar dando mais certo ainda, vamos dizer assim, ou poderia estar dando certo se o tipo ou subtipo, também é correto dizer, da esquizofrenia fosse detectada, diagnosticada corretamente pelo psiquiatra. Então, esse é o tópico do vídeo de hoje. Qual é o meu tipo de esquizofrenia? Ela é hebefrênica? Ela é paranoide? É esquizofrenia simples? É esquizofrenia catatônica? É esquizofrenia indiferenciada? Qual é o tipo de esquizofrenia eu tenho e a importância, algumas das importâncias de você saber isso. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir que, se você ama a Deus, ama o Senhor Jesus como eu, visita aqui no canal, aqui no YouTube, o canal da Missão Portas Abertas, que ajuda os irmãos que estão em necessidade, o seu próximo também. Vou deixar aqui, Missão Portas Abertas, o canal do YouTube, para você poder ajudar o seu próximo, e quem é cristão ajudar o irmão. Então vamos lá ao assunto, ao vídeo de hoje. Qual é a esquizofrenia que eu tenho? É que eu vou explicar e você já vai entender. Primeiro que quando a pessoa recebe o diagnóstico de esquizofrenia, já é algo delicado. Eu, particularmente, tenho muito cuidado em emitir e fazer isso taxativamente. Não, a doença é esquizofrenia. Eu admito que, pelo tempo que eu tenho, pela experiência por tratar de muitos esquizofrênicos, e por gostar muito do tratamento dos esquizofrênicos, me dar muito bem com os portadores de esquizofrenia, eu já tenho, são 36 anos de atividade médica, enfim. Mas vamos lá, então quando eu vou afirmar que a pessoa tem esquizofrenia, dependendo do tipo, já começa aqui a importância da diferença. Vai fazer diferença na hora também de eu falar para a família, conversar com a família sobre quando o melhor momento de informar ao paciente que ele é portador daquele tipo de esquizofrenia. E também eu estudo qual é o melhor momento, caso a família concorde, de explicar, porque tem muita gente que não conhece direito o que é esquizofrenia e fica assustado, acha que logo que é louco, que é uma coisa que, enfim. Então é preciso ter muito cuidado e explicar. Isso é que eu tenho visto depois da problemática dos tratamentos. O que eu tenho visto que mais tem faltado é esclarecimento. Primeiro o paciente e a família também. Só que você não vai poder fazer nem o tratamento direito e nem vai poder fazer um esclarecimento direito, que a gente chama de psicoeducação, se você não souber qual é o tipo de esquizofrenia. Essa subcategorização ou categorização em subtipo, pode-se dizer em tipo também, é muito importante. Melhor é subtipo, né? Porque o tipo é esquizofrenia paranoide, é esquizofrenia hebefrênica, catatônica, indiferenciada, SOI, esquizofrenia sem outra especificação, esquizofrenia simples, enfim. E o subtipo, você tem alguns detalhes que eu vou falar aqui dentro desses tipos e subtipos. Aliás, eu vou adiantar aqui para não ficar confuso. Vamos lá. Na esquizofrenia, veja que esse vídeo é sobre a importância de você saber o tipo e o subtipo da esquizofrenia. Quando você está falando de esquizofrenia, é uma doença ampla. É uma doença que tem uma série de manifestações, de apresentações clínicas diferentes. Essas apresentações clínicas são modos que a doença se apresenta. E esses modos podem ser enormemente diferentes entre si, ainda que seja a própria esquizofrenia. Lembrando que a palavra esquizofrenia quer dizer mente rachada ou mente fragmentada, isso quer dizer esquizofrenia. Então, dentro dessa doença, mente rachada, mente fragmentada, existem subtipos.
né, que são esses que eu falei, tipos ou subtipos, paranoide, esquizofrenia catatônica, etc. Mas dentro dos subtipos você tem uma subcategorização que é o grau, o nível de acometimento ou de apresentação da doença. Vamos a um exemplo bem simples. Uma das esquizofrenias mais frequentes é a esquizofrenia paranoide. Uma das coisas que caracterizam a esquizofrenia paranoide são ideações ou ideias persecutórias. E normalmente essas ideações persecutórias elas terminam em delírios persecutórios. Tem alguém me olhando pela janela o tempo inteiro. Olha, tem um complô contra mim na vizinhança. Eu tenho paciente que diz que tem complô do governo e até do governo mundial contra aquela pessoa. Tem pessoas que dizem que há invasão de extraterrestres, outros estão indo, veja, tudo com relação à perseguição, né? Delírios de perseguição. Tem gente que diz que ao ir no mercado não pode fazer compra, porque já sabem, as pessoas que querem fazer alguma coisa contra aquela pessoa, né? A portadora da doença, já sabe até o tipo de comida que ela vai comprar e o pacote. E já vão colocar alguma coisa ali dentro do pacote para ali. Então essas ideias delirantes, elas são muito características da esquizofrenia paranoide. Agora veja bem, mesmo que seja esquizofrenia e seja esquizofrenia paranoide, dentro da esquizofrenia paranoide você tem diferentes graus ou níveis de comprometimento das funções cognitivas. Ou seja, você pode ser uma pessoa portadora da esquizofrenia paranoide, mas você funcionar muito bem no sentido de produzir bem, você estudar, você trabalhar, tem um mosquitinho aqui, você estudar bem, você trabalhar, você casar, você se socializar bem. Então, quando você tem esses níveis de severo, moderado ou grave, isso significa que vai ser muito importante, na hora que você for explicar ao paciente, o que é que ele vai poder ou não fazer, ou seja, as limitações dele, que isso angustia. Eu tenho um paciente que esses dias me perguntou: doutor, eu tenho um sonho de fazer um curso disso. O sonho, ele chegou até a dizer assim para mim, olha o grau de entendimento dele, né? Que a pessoa acha que é totalmente louco, que não entende nada, não é nada disso. Né? Claro que existem níveis mais graves de esquizofrenia, a gente já vai falar sobre isso, mas ele perguntou para mim: doutor, o meu sonho é trabalhar nisso aqui. O senhor fala a verdade para mim, eu vou ter condição de fazer? E eu avaliei, né, e sinceramente, porque eu digo a verdade, sim, você tem que fazer. Só que eu expliquei para ele que não era no nível que ele estava querendo, lá tão avançado assim. Vamos começar pelo básico, eu vou avaliando junto com você, eu vou te acompanhando, eu te digo, olha, você pode dar esse passo aqui e tal, mas a decisão do que o que vai fazer, a nível de escolha, por exemplo, de atividade, é sua. Eu vou te ajudar, como você está me pedindo, essa resposta. Então, dentro da esquizofrenia paranoide, que eu estou usando como exemplo, você pode ter níveis leves de comprometimento cognitivo. A pessoa tem alguns delírios, alucinações persecutórias, pode ser delírios persecutórios e pode ter ou não alucinações também, quer ver coisas que não existem na mente dela, mas quando faz o tratamento com um antipsicótico, muitas vezes aparecem completamente esses delírios e essas alucinações. Então a parte que está funcionando bem, ela vem à frente. Então a pessoa pode desenvolver as suas atividades. Então a gente está falando aqui de basicamente, isso é só para você ter uma ideia, um pouquinho mais complexo do que isso, mas nós temos a esquizofrenia hebefrênica, por exemplo, de grau de comprometimento leve, moderado e mais severo ou grave. Isso não é exclusivo da esquizofrenia hebefrênica, perdão, não é exclusivo da esquizofrenia paranoide. Você pode ter esse mesmo nível, essa subcategorização entre acometimento ou comprometimento das funções cognitivas de modo mais severo, mais moderado ou mais leve, dentro da esquizofrenia simples também, que é uma esquizofrenia que tem uma sintomatologia muito característica que eu já falo aqui no canal. Em breve eu vou fazer mais vídeos sobre esse tipo de esquizofrenia simples, porque muita gente está fazendo confusão. Aí eu tenho visto, principalmente nessa era de telemedicina aqui,
que eu estou vendo pacientes de vários estados do Brasil. Então, ou seja, diagnosticados equivocadamente como sendo portadores de esquizofrenia simples e não são. Então você, em alguns casos de esquizofrenia, como na esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica, você também tem níveis de severidade de comprometimento. E isso vai ser importante na hora do tratamento, muito importante, porque se for um grau leve, né, tanto na esquizofrenia paranoide, como na esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, que tende a ser um tipo mais severo de esquizofrenia, mas também tem diferentes níveis de comprometimento. Eu vou dar um exemplo. Me trouxeram, isso foi o tempo que eu trabalhei em centros de atenção psicossocial, me trouxeram um paciente que era um morador de rua. Ele estava completamente descompensado, né? Andava daquele jeito, maltrapilho, não se vestia desorganizadamente e ele não falava, ele ficava quieto, né? Pelo medo de que o incomodasse e fizesse alguma coisa com ele, mas também pelas coisas que aconteciam na cabeça dele. Resumindo, era esquizofrenia hebefrênica, desorganizada, mas o grau de comprometimento cognitivo não era lá tão severo assim, porque quando eu iniciei, então quando eu comecei a tratá-lo, ele foi recuperando as suas capacidades de atuação, de funcionar, como a gente diz. Então, a funcionalidade dele, as capacidades intelectivas dele começaram a vir com um bom grau de desempenho. Por quê? Porque o antipsicótico cessou, pelo menos em grande parte nele, e bastante, graças a Deus, cessou aquele nível de comprometimento da esquizofrenia hebefrênica. A tal ponto voltou a funcionar bem. Olha que importante isso e que sério isso, né? A tal ponto que ele, enquanto não medicado, sem antipsicótico e morador de rua, ele não lembrava quem era a família dele. Nem o nome de onde ele era, se era do mesmo estado, se não era, não lembrava. Ele lembrou, foi lembrando aos poucos. As pessoas foram procurando ajudá-lo, fazendo perguntas, e ele se lembrou quem era a família dele. Então você veja quanto isso é só uma ponta do iceberg, que eu estou falando aqui da importância de você saber o tipo de esquizofrenia, se é esquizofrenia catatônica, se é esquizofrenia paranoide, hebefrênica, como eu estou explicando aqui. E para não ficar longo o vídeo, vai fazer uma diferença enorme no tratamento. O tratamento vai fazer uma diferença enorme. Eu vou falar assim, só um exemplo simples, ou melhor, eu não vou me adentrar muito, eu vou fazer mais vídeos aqui, se Deus quiser, tanto para os vídeos como um todo, como para a área de membros. Esse mês, inclusive, vai ter vídeos na área de membros sobre tratamento de esquizofrenia ou das esquizofrenias. Porque agora, esse ano de 2025, as pessoas vão entender as vantagens de ser membro do canal. Pelos vídeos que eu vou colocar. Então vamos lá. E obrigado a você que já é membro do canal. Eu queria dizer então o seguinte: quando você tem, nesse caso, o tratamento ele é adequado àquele tipo de esquizofrenia, a tendência, óbvio, a coisa vai bem, é melhorar rápido. Vamos pegar um antipsicótico, por exemplo, que é a quetiapina. A quetiapina é um antibiótico, é um antipsicótico. O antipsicótico quetiapina é um antipsicótico que é muito utilizado hoje na psiquiatria. Ele é muito utilizado para estabilização do humor no transtorno bipolar e ele é também utilizado no tratamento da esquizofrenia, porque ele é um antipsicótico por natureza. Mas acontece um detalhe. Muita gente não sabe, às vezes eu pego casos assim, onde a pessoa fala: doutor, já fui em 2 médicos, 2 psiquiatras, mas a pessoa não melhora. Às vezes é um pequeno ajuste de dose. Então, para você ter uma ideia, né, segundo bons protocolos nacionais de bons hospitais brasileiros e internacionais também, que eu já conhecia, já fazia isso e esses protocolos apenas confirmam
o que eu já faço, ou seja, eu estou em harmonia com bons protocolos de psiquiatria. Então, voltando à quetiapina, muitas vezes o paciente precisa de doses de 600 miligramas, de 500, 700, que é mais ou menos o nível máximo que você pode chegar da quetiapina. Então, você vê, às vezes, como eu já vi, paciente com esquizofrenia tomando 100 miligramas de quetiapina. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, não vai responder adequadamente, porque diferentemente do que muita gente pensa, a quetiapina não é, isso vai estar muita coisa na área de membros, ela não é um antipsicótico de elevada potência, não é muito potente. Agora veja o detalhe, o que é melhor? Você eleger, você pegar um antipsicótico que já seja bom, ele já seja de elevada potência, e você fazer logo aquele antipsicótico, por exemplo, numa esquizofrenia, onde a apresentação seja moderada, do que você ter que ficar elevando muito as doses de um antipsicótico que seja de efeito moderado, como é o caso da quetiapina. O universo de antipsicóticos, a gente vai desenvolver isso mais na área de membros, bastante, esse é o plano para 2025, porque muita gente tem esse interesse, né? Inclusive alguns profissionais de saúde têm já uma área exclusiva para quem é profissional de saúde, que esse ano vai ser com coisas bem técnicas sobre a psiquiatria, que é estudante de medicina, psicólogo, psiquiatra, tudo vai estar lá na área de membros do canal. Só você clicar seja membro, você vai ver as 3 áreas que tem. Mas voltando então aqui, na escolha do antipsicótico, você vai fazer muita diferença você fazer o diagnóstico do tipo, do subtipo da esquizofrenia e também do grau, do nível de acometimento daquela pessoa. Vai fazer diferença também para você responder essa, que é uma das perguntas mais frequentes que os portadores de esquizofrenia fazem. Doutor, eu vou poder ter filho? Será que meu filho vai nascer, ou minha filha vai nascer com esquizofrenia? Essa é uma pergunta frequente. A outra pergunta, doutor, será que eu vou poder fazer o curso que eu quero? Vou poder trabalhar naquilo que eu quero? Então, você não pode contar uma historinha para o paciente. Ah, pode, às vezes o paciente não pode. Mas quando ele pode, você tem que dizer sim. Muito importante, o contato com os familiares, o apoio dos familiares, para você ter mais informações. Eu uso esse tipo de abordagem técnica, abordagem de tratamento, porque quanto mais informações eu tiver, mais eu vou poder dar o feedback para a família e para o próprio paciente sobre essas coisas. Então, você pega antipsicóticos de pequena potência, de potência leve, e você usa em pacientes que necessitam, por causa do tipo da esquizofrenia, de antipsicóticos e não antibióticos, antipsicóticos de potência maior, vai ter problema. São vários os problemas, pode não funcionar. Segundo problema, você pode ter que elevar demais a dose, e com isso pode causar muito mais efeito colateral. Então é melhor eleger logo aqueles que são mais potentes para esses tipos de esquizofrenia que requeiram uma maior potência antipsicótica. Quando a esquizofrenia é mais leve, aí sim você pode usar antipsicóticos mais leves. O que eu vou dizer agora pode surpreender muita gente, mas a própria olanzapina não é um antipsicótico de elevada potência. Alguns pacientes, até mesmo moderados, não respondem bem a olanzapina. E se você começar a aumentar muito a dose da olanzapina, a pessoa vai ficar desse tamanho. Eu já não sou pequenininho, vai ficar maior do que eu, tá arriscado a ficar maior do que eu se usar muito olanzapina, porque ela tem um potencial de ganho de peso muito grande. Então é um universo muito grande essa área da psicofarmacologia que a gente vai desenvolvendo depois. E também não esquecendo de falar sobre a síndrome neuroléptica maligna. Essa síndrome neuroléptica maligna é uma síndrome por impregnação. São 3 coisas que podem acontecer, que a gente vai também desenvolver isso no caso do uso de antipsicótico em longo tempo, né? Que é o caso da acatisia, que é uma inquietação que a pessoa tem, ela levanta, senta, ou ela anda muito pela casa, ou ela fica batendo com as pernas, e depois vai em um nível, isso é acatisia, tem tratamento e reversão, mas aí pode entrar num nível mais severo, que não é mais acatisia, ela
pula para uma outra manifestação que é também pela impregnação a longo prazo ou de grande quantidade de dose de antipsicótico, que é a discinesia tardia. Essa já é bem mais complicada e ela pode ser irreversível. Em alguns casos ela pode, infelizmente, ser irreversível. E normalmente você tem essa manifestação muito com a língua assim que o paciente fica fazendo, enfim, é um conjunto sintomatológico que você tem que diagnosticar excesso de antipsicótico. Então você nem sempre precisa chegar a excesso de antipsicótico. O que eu ia falar é o seguinte, quando você tem dentro do tratamento da esquizofrenia uma quantidade muito grande a longo prazo de antipsicótico, não é muito bom, porque você pode abrir a porta para a acatisia e para a discinesia tardia. Agora, outro problema que eu vou terminar o vídeo mencionando apenas é a síndrome neuroléptica maligna, né? Que é uma rigidez muscular que começa de repente, com febre muito alta e outros sintomas, e que pode ser letal. Pode ser letal. Então é preciso que se evite. Eu tenho muito cuidado, né? Eu sou muito criterioso quando eu vou fazer a eleição do antipsicótico, que, como eu disse, é um universo. Né? E aqui, para terminar, com relação a... Eu estou olhando porque eu já vi o mosquitinho aqui. O que a gente vai fazer? Ele quer fazer parte do vídeo, deixo ele, né? Mas depois eu vou matar esse mosquito. Mas enfim. Então, o que eu queria dizer é que até o ano passado, né? Vou terminar o vídeo com isso aqui. Eu resisti muito a fazer telemedicina, mas aí o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria começaram a vir com frases como a telemedicina veio para ficar. Então, onde eu quero chegar e o que você tem a ver com isso? É porque eu tenho visto realidades muito tristes ao longo do Brasil, nos interiores, inclusive, onde não há falta de médicos, veja bem, há falta de psiquiatras e de outros especialistas, porque o Brasil não tem falta de médico, ele tem falta de especialistas, ele é muito carente de especialistas. E mesmo em interiores de estados como São Paulo, onde eu pensava que São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, enfim, outros estados aí a gente pensa que pode ter, enfim, um grupo maior de profissionais da área da saúde mental, muitas vezes não tem. E há lugares, eu tenho atendido pacientes por telemedicina, que não tem um único psiquiatra nessas localidades. Então, eu não estou criticando ninguém aqui não, pelo contrário, o médico clínico ali que está se virando para atender, muitas vezes o colega já está sendo até um herói de conseguir segurar um paciente esquizofrênico, mas esse é apenas o início. Você tem que diagnosticar a esquizofrenia, porque também há muita confusão entre esquizofrenia e transtorno bipolar do tipo 1, há também esquizofrenia, a confusão entre diagnóstico de esquizofrenia e autismo no nível de suporte mais severo, no nível de suporte 3, que é o mais severo. Enfim, há transtornos esquizotípicos sendo confundidos com esquizofrenia, enfim. Então, chegar ao diagnóstico de esquizofrenia já é um desafio para muitos colegas. E depois já é uma coisa bem mais sofisticada, que é você chegar e diferenciar o tipo da esquizofrenia. Como eu acabei de dizer, é esquizofrenia simples? É esquizofrenia paranoide? É hebefrênica? É sem outra especificação? É indiferenciada? É desorganizada? Enfim, e depois isso vai fazer a diferença no tratamento, como eu expliquei assim por alto. Então, muito obrigado por você ter visto o vídeo. Não se esquece de visitar o canal Portas Abertas, Missão Portas Abertas aqui no YouTube. Fica atento aí na área de membros, porque esse ano promete para quem é membro do canal ou para quem quer se tornar membro do canal. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a você e a toda a sua família. Um grande abraço, até a próxima, tchau.